Olá a todos e todas, eu sou a professora Suelen, vou apresentar para vocês um projeto de extensão que nós desenvolvemos no IFPA. O nome do projeto é Capoeiragem entre Histórias e Movimentos, e ele foi desenvolvido, ele é um projeto de extensão que foi desenvolvido pelos professores de Educação Física, eu, Suelen Barbosa, e o professor Adriano Maciel. Nós somos lá do IFPA Campus Itaituba. E aí é importante a gente entender de onde que esse projeto surge, né? Ele surge não só da histórica marginalização e inferiorização da cultura negra, né? E possibilitar uma ação afirmativa para que essa cultura seja ouvida nos diferentes espaços sociais, dentre eles a escola. E a educação física, como componente curricular dessa educação básica, deve assumir a responsabilidade de ofertar e possibilitar para os alunos as suas aulas serem também um espaço para valorização e enaltecimento do conhecimento e problematização em torno da cultura negra, e aí a gente pautou na capoeira, que é uma prática corporal riquíssima, né? E, além disso, a gente está submerso no período pandêmico, então isso tem gerado muita desmotivação nos alunos, a falta de vivências e de socialização tem causado desinteresse e afastado um pouco esses alunos das aulas. Então, a gente veio com esse projeto para atender essas duas demandas super importantes que envolvem a comunidade escolar, né? E o objetivo principal do trabalho é apresentar e problematizar o conteúdo capoeira de maneira vivencial e teórica. Como metodologia, nós utilizamos uma aula live. Então, foi uma live que está muito em voga, né, nesse período pandêmico. E, na verdade, ela vai abordar o conteúdo da capoeira de forma conceitual e vivencial. Então, nós optamos por uma metodologia, por utilizar a metodologia ativa, mais especificamente a sala de aula invertida, onde o conteúdo capoeira ele foi anteriormente explanado. Então, antes da live, nós trabalhamos em sala de aula esses conteúdos, em sala de aula virtual, né? Esses conteúdos, contextualização histórica da capoeira, problematizando, trazendo à tona todos os pontos importantes e questionamentos que envolvem, né, que estão por trás dos movimentos da capoeira, bem como a corporeidade. Então, esses aspectos eles foram trabalhados através de texto que os alunos tiveram acesso, da leitura dos mesmos, assim como a nossa discussão em sala de aula, né? E para que a gente pudesse vivenciar esses aspectos, a gente trouxe uma palestrante para a nossa live, que é uma contramestre de capoeira e também professora de educação física, então ela tem uma vasta experiência com a capoeira, da vivência dela, e poderia contar muita coisa, auxiliar muito nessa construção dessa aula live. Então, a aula foi desenvolvida em forma de debate, né, os alunos, para que pudesse se diferenciar um pouco da questão da aula expositiva, então os alunos eles tiveram a possibilidade de interagir com a palestrante, né? Eles fizeram perguntas, na verdade, nós, enquanto professores, iniciamos uma pergunta, fizemos a pergunta inicial, e a partir daí os alunos passaram a interagir bastante, né? Houve uma reciprocidade, uma resposta em relação à interação muito favorável. Os alunos tiveram várias dúvidas pertinentes e significativas, perguntaram sobre a história da capoeira, sobre a questão de gênero, né? Da participação das mulheres na capoeira, tudo que há de preconceito e visões estereotipadas sobre a capoeira foram debatidas também. Então, foi um momento muito rico, né, de debate, de discussão, sem necessariamente ter o rigor e a forma bem estruturada da aula expositiva, né? Então, acho que isso possibilitou com que os alunos tivessem mais liberdade, sentissem mais à vontade para fazer os questionamentos e sanarem as suas dúvidas sobre a temática. Eu ressalto que o público-alvo foi o terceiro ano do ensino médio do município de Itaituba, então participaram alguns alunos de escolas que não eram do IFPA, que também estavam abordando o conteúdo capoeira, e foi muito interessante também essa possibilidade de interação com outras escolas. E aí eu coloquei um gráfico aqui para ressaltar
essa metodologia ativa, né, em que a gente queria que os alunos participassem de maneira efetiva da construção dessa aula live, que eles fossem o centro desse processo. Então, a gente trabalhou a questão da ação, do diálogo, da problematização, de dar autonomia para esses alunos, né, de levantar reflexões, questionamentos, de trazer à tona o contexto histórico, mas também questionar, né, por que essa cultura é inferiorizada, por que eu tenho pessoas com muito preconceito em relação à prática da capoeira, o que a capoeira é, jogo ou luta. Então, todas essas questões foram trazidas à tona. Por isso, a gente optou por utilizar a metodologia ativa. Como resultados, a metodologia adotada pelo projeto, ela abordando o conteúdo de forma conceitual, atitudinal e procedimental, ela proporcionou a compreensão da importância e representatividade da luta capoeira para a cultura brasileira. Então, é importante que os alunos tenham essa visão, que eles consigam enxergar a capoeira como fazendo parte da cultura brasileira. É uma luta, é uma prática corporal que precisa ter representatividade na escola, principalmente por ser genuinamente brasileira. E, além disso, proporcionar um momento de socialização, de interação. E isso é muito importante nesse período pandêmico, né? Porque a gente tem percebido que os alunos eles estão com dificuldades para manter a saúde mental equilibrada, em função desse isolamento, em função de não ter mais acesso à escola e às suas aulas práticas, né, esse contato mais perto, mais físico. Então, os resultados apontaram aí de forma muito satisfatória essa interação dos alunos, se sentiram mais motivados, e foi importante, né, para a gente, enquanto docentes, perceber que os projetos de extensão eles são peças importantíssimas, né, nesse período pandêmico e de utilização de metodologias inovadoras que a gente precisa recorrer, né, a práticas inovadoras para poder gerar aderência e poder ministrar os nossos conteúdos. Aí embaixo eu coloquei algumas imagens, né, que estão relacionadas ao dia da nossa live. Você tem alguns alunos fazendo a participação deles no momento da live, então foi um momento bem interessante. E aí, como conclusão, a gente pontua a continuidade do projeto. É importante que esse projeto continue, não só para dar voz à cultura historicamente silenciada, que é a cultura negra, e o conteúdo rico, que é a capoeira, mas o fato de vocês terem relatado se sentirem motivados, mais interessados na aula, isso também nos motiva a continuar com esse projeto. Um outro ponto importante também como conclusão é de que as lives são uma boa pedida, dependendo da metodologia, né? A gente não pode ministrar uma live, digamos assim, uma aula live, fazer uma aula live muito parecida com as aulas expositivas que a gente tem utilizando as plataformas digitais. A gente precisa utilizar metodologias outras, trazer a questão da vivência, das práticas, fazer com que o aluno se sinta mais acolhido, à vontade, né? Que ele possa ter experiências inovadoras de fato e não ficar apenas como ouvinte, ser ali agente, né, do processo, estar ali envolvido diretamente, ser um construtor daquela live, daquele conteúdo, da participação. Então, as lives, dentro de uma metodologia adequada, elas são muito satisfatórias e muito interessantes para o processo de ensino-aprendizagem. E um outro aspecto também que já foi ressaltado aqui, que é a possibilidade de trabalhar os aspectos procedimentais da educação física. Nesse período pandêmico, a gente tem tido muita dificuldade de trabalhar o fazer, o movimentar da educação física de maneira mais segura, né? A gente tem abordado os conteúdos de maneira muito mais conceitual, levando em consideração alguns aspectos atitudinais, mas os procedimentais, o fazer, tem ficado um pouquinho aquém do nosso processo. Então, a live proporcionou que a gente pudesse aí levar para os alunos essa possibilidade de experimentar e vivenciar movimentos, mesmo que de forma online, virtual, né? Então, de maneira geral, foi um projeto muito satisfatório, muito exitoso e a gente pretende continuar. E essas aqui são as minhas referências. Muito obrigada e um bom evento a todos e todas.